Dizem que todo começo tem seu fim. Você vai acompanhar comigo agora neste último episódio da série O Ocaso, do grande escritor Ariano Suassuna. Ele nasceu no Palácio da Redenção em João Pessoa, na Paraíba, no mês de junho de 1927 e faleceu no Recife, no mês de julho de 2014. Foi nascido num palácio e velado num palácio. Seu corpo ficou exposto por mais de 15 horas no Palácio das Princesas, casa do Poder Executivo Estadual do Pernambuco. De lá, foi sepultado. Seu corpo seguiu para ser sepultado no cemitério Morada da Paz, onde nós estivemos. Particularmente, eu queria fazer uma homenagem pessoal a Ariano Suassuna. Nestes últimos momentos que estive gravando a série no Pernambuco, depois de ter passado por 9 cidades, percorrido mais de 8.000 quilômetros, eu fiz uma homenagem especial lendo um poema que eu compus no mês de sua morte, julho de 2014, e lancei num livro meu, num poemário, na cidade de Paris. Te vejo na imensidão, na noite de autógrafos, jamais inacabada, diz parte do poema. Do cemitério Morada da Paz, eu me dirigi ao Parque Santana, Ariano Suassuna, porque eu queria concluir o documentário com 2 entrevistas sensíveis e maravilhosas. A primeira entrevista foi com Dantas Suassuna, filho de Ariano Suassuna, autor da escultura do troféu Taça Ariano Suassuna, que falou com extrema sensibilidade do seu pai. Dantas Suassuna é perpetuador, continuador do movimento armorial deixado por Ariano Suassuna. E por fim, concluo o documentário com uma entrevista maravilhosa com o neto de Ariano Suassuna, João Suassuna, que trouxe para a entrevista alguns mimos, alguns presentes especiais dados a ele pelo seu avô. Você vai notar a sensibilidade de um avô e pai, como diria o cantor nordestino Zé Ramalho, a sensibilidade de um avô-rai, de um avô e pai. É assim que nós concluímos. Depois da entrevista, fui ao hotel, marquei minha passagem e quando tomei o avião de volta para Brasília, a minha mente vagou no espaço, olhando os cúmulos de nuvens abaixo do avião. E eu percorri as estradas por onde passei, o sertão onde caminhei, seguindo as pegadas de Ariano Suassuna sob o olhar do escritor Judivan Vieira. Você quer me seguir? Então vamos juntos. Eu estou chegando no Palácio das Princesas, sede do Poder Executivo Estadual. Aqui, o corpo de Ariano Suassuna foi velado por 16 horas, momentos em que a população prestava suas homenagens finais ao corpo, mas não à obra que sobrevive para a eternidade. Passando aqui pelos jardins do palácio, onde o corpo do escritor Ariano Suassuna foi velado. Local onde se prestam homenagens múltiplas às personalidades da história brasileira. Eis aí o poeta Augusto dos Anjos, com as suas cismas do destino. Por essa passarela, as pessoas entravam para prestar sua última homenagem aqui no Palácio das Princesas, sede do Poder Executivo Estadual do Estado de Pernambuco. Daqui o corpo sairia para ser sepultado no cemitério Morada da Paz, em Paulista, grande região do Recife, para onde estamos nos dirigindo para fazer algumas gravações junto ao túmulo do grande mestre Ariano Suassuna. E também para que eu possa prestar a minha homenagem pessoal Acabo de chegar na cidade de Paulista, grande
Recife, área da Grande Recife, no cemitério Morada da Paz. Aqui quero prestar também, como o Brasil já fez, as minhas homenagens. É interessante observar que aqui, nessa área chamada A Ilha, ao lado do corpo de Ariano Suassuna, também está sepultado Reginaldo Rossi. Vamos descer as escadas e vou prestar minha homenagem ao mestre da literatura, Ariano Suassuna, que nasceu no mês de junho, na Paraíba, no Palácio da Redenção, em João Pessoa, e faleceu em julho. No dia 21 ele é internado no Hospital Real Português, aqui do Recife. No dia 23 sofre um acidente vascular cerebral. E no dia 24 aqui é sepultado. O velório, que ocorreu lá no Palácio das Princesas, sede do governo do estado do Pernambuco, durou mais da metade de um dia em que pessoas prestavam suas homenagens. Pela primeira vez eu venho aqui. Como você pode ver, ali está o túmulo de Ariano Suassuna. Aqui está o túmulo dele. O jazigo, né? Vou chamar de jazigo, tá muito bonito, bem conservado. Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo todo. Ariano, ó Ariano, de onde eras mesmo? Tu que galopavas o riso, trotavas os sonhos, risos que saravam o peito miserável, ferida da existência débil. Esse poema eu compus em 2014, após a morte de Ariano Suassuna, e em 2018 ele foi publicado no meu livro de poemas em Paris, na França. Vem de longe a minha admiração por Ariano Suassuna. E hoje presto as minhas homenagens pessoais aqui, junto ao seu túmulo, só e acompanhado. Foi uma verdadeira saga desde o dia 22 de junho, na Paraíba. Nós começamos em Riacho dos Cavalos, no interior sertão da Paraíba. Fomos para Catolé do Rocha, depois passamos pela fazenda Acauã. De lá fomos para Taperoá, Campina Grande, João Pessoa. Foi esse o link da vida, o timeline temporal do escritor Ariano Suassuna. Nasce em junho, na Paraíba. Falece em julho, em Pernambuco. Hoje, para encerrar as gravações, estamos aqui no Parque Santana Ariano Suassuna, no bairro de Casa Forte, no Recife, para gravar a entrevista, um bate-papo final com duas pessoas que com certeza conhecem de perto o escritor. João Suassuna, seu neto, e Dantas Suassuna, seu filho. Tenho certeza que vocês vão gostar do ineditismo. Vem comigo, vamos pro parque. Eu vou entrevistar Dantas Suassuna, filho de Ariano Suassuna. Ô Dantas, seu pai foi um fervoroso torcedor do Esporte Clube Recife e um ano após a morte dele, o clube decidiu fazer uma homenagem linda, criando o torneio internacional Taça Ariano Suassuna. Qual a sua percepção sobre o gesto do Esporte Clube Recife, Dantas? Foi um reconhecimento, né, a um grande torcedor, que meu pai era do esporte. Meu pai começou a gostar do esporte sem conhecer o esporte, né? Meu tio Marcos veio estudar aqui no Recife. Marcos é mais velho que Ariano. E papai ficou lá em Taperoá. E tio Marcos era atleta do esporte, atleta de atletismo. E ele contava as glórias do esporte, que o esporte fazia isso, que o esporte fazia aquilo. E aquilo cresceu, né, a paixão pelo esporte no menino Ariano, sem conhecer o esporte ainda.
E depois, quando eles vieram papai veio para estudar, né? E foi assim o primeiro jogo, em 1938, o jogo contra o Santa Cruz, foi 1-0 para o Sport, acompanhado de um irmão chamado Lucas e do grande músico, que seria o grande músico Capiba. Aí, eu estava em 1938, esse primeiro jogo, o papai assistiu, tem uma foto desse dia, né? E depois, em 42, minha avó resolve vir-se embora definitivamente para morar no Recife, com a família toda. Os mais velhos já estavam morando aqui. Então, criou-se essa relação com o esporte, né? E passou para mim, eu passei para meus filhos, e continua essa doutrinação. Doutrinação futebolística pelo Esporte Clube do Recife. Que legal. Você é artista plástico, né? Sou artista plástico. Quando o Esporte Clube resolveu criar o torneio internacional, o marketing do esporte, acho que na época quem estava lá era a Marcela. É a Marcela, exatamente. Você foi a pessoa que desenhou a taça? Foi. João, meu sobrinho, João trabalhava no departamento de Volta aqui, Dantas. Se departamento de jornalismo, né, de cultura. Na época a gestão do esporte tinha uma visão bem cultural, não só em relação ao futebol, mas em torno dos símbolos. Né? Já tinha criado uma camisa com a frase de papai, com ele vivo ainda, então tinha essas homenagens, né? E quando eles me convidaram, eu perguntei se eu podia desenhar a taça do que foi aceito pelo esporte. Então eu peguei elementos dos desenhos dele, né, da obra dele, e formatei aquela taça, em homenagem a Ariano, né? Não uma taça que simbolizasse a presença dele, mas o universo artístico dele, né, que fosse exaltado o que ele sempre quis, que o artista Ariano fosse mais, as obras fossem exaltadas mais do que o artista. Então foi por isso que tem aqueles elementos que estão lá na taça. Eu me lembro que eu coloquei um gavião que representa o Espírito Santo. O gavião é o carcará do Nordeste? É, o gavião. Eu gosto demais. Que na simbologia de Ariano é o Espírito Santo. O sol, que representa o universo. A onça, que representa Deus. E encimado pelo candelabro da verdade, também Deus. A homenagem foi prestada, o torneio internacional Ariano Suassuna foi criado pelo esporte em 2015, aí 2016, 17 e 18. O Ariano, ele ficou sabendo da homenagem que o esporte ia fazer antes do falecimento dele? Não, isso foi uma questão de pós-morte mesmo, pós-encantamento dele. E agora o esporte sempre, nos 80 anos dele, teve um jogo Esporte Corinthians, e ele foi homenageado no jogo, a gente foi a família toda, né? Na Ilha do Retiro? Na Ilha do Retiro, a gente fomos lá e ele foi quem deu a saída da bola. Eu assisti, você acredita que eu assisti pela televisão em Brasília esse jogo, rapaz? O toque dele no meio do campo. E perguntaram a sugestão do placar, ele disse 2-1 pro esporte, e o que aconteceu, né? Teve a taça, e teve também um jogo no aniversário dele. Eu não me lembro qual foi o time, se foi um jogo local, se foi um jogo nacional, que os jogadores usaram a camisa com o nome dos personagens criados por ele, João Cristo. Meu irmão, diz uma coisa, havia um tempo delimitado pelo Esporte Clube para que o torneio durasse e findasse, ou a intenção era que isso fosse um legado para falar para sempre do... Aí a gestão que assumiu pós aqui de Vinha, né? Que era o advogado, não estou lembrado do nome dele, mas na gestão posterior, teve 2 ou 3 gestões que fizeram a taça, mas depois nas gestões atuais resolveram não fazer mais.
crise financeira, então resolveram não ter mais o torneio. Você sabe por que eu tô... Mas a taça tá lá. Na sala de troféus do esporte, né? Inclusive a gente criou uma norma de o ganhador não levar a taça, levar uma réplica e colocar o nome em volta. Então a taça permanecerá na ilha por sempre. Essa pergunta eu sempre quis fazer para você, como vou fazer para o João depois também. Grande parte dos descendentes de pessoas célebres dizem que pesa muito sobre a psique e sobre os outros carregar o nome do ascendente célebre. Você encara o fato de ser filho de um dos maiores escritores do Brasil e do mundo como um facilitador, um peso ou como um privilégio, Dantas? É tudo junto, mas principalmente uma honra muito grande. Eu, desde muito jovem, eu demonstrei interesse pela arte do desenho e fui incentivado tanto por ele como pela minha mãe, Zélia Suassuna, que é artista plástica também, né? E após o encantamento, isso perdurou a vida inteira, entendeu? E inclusive ele me financiou como artista plástico. Isso foi muito importante para mim, porque eu tinha uma liberdade criadora muito forte. Então, como eu não precisava vender minhas obras para viver, eu tinha uma liberdade criadora muito forte. E após o encantamento dele, o legado dele foi quem me teve forças para conseguir levar a vida adiante. Então em 2013 eu tive uma conversa com ele sobre isso. Ele tinha tido um infarto, o encantamento dele foi em 2014, em 2013 ele teve esse infarto e a gente teve uma conversa definitiva, onde a gente traçou planos para levar adiante após o encantamento dele. Essa conversa eu tive ele e o professor Carlos Newton Jr. Então, para mim é uma honra, é um privilégio. Ariano, para mim, é exemplo de tudo, é exemplo de pai, de avô, de irmão, de amigo, de tudo. Ariano sabe de exemplo de tudo, para tudo. Pô, que lindo, cara. Foca aqui em mim. Eu tenho que dizer, pô, meu coração tá transbordando, não vou falar, a boca vai falar do que o coração tá cheio. Pô, que lindo. Um filho poder dizer isso de um pai, cara, é porque ele foi um exemplo de tudo, como Dantas falou. Qual a sua perspectiva, o seu olhar sobre o legado que seu pai deixou? Já teve tempo de perceber o alcance local, regional, nacional e internacional do legado que Ariano deixou, Dantas? Eu tenho percepção. Agora, eu como meu pai, a gente tem muita coisa para editar. Agora mesmo acabo de lançar Meu pai, quando era jovem, morou numa pensão, a pensão de Dona Berta. E lá ocorreram várias histórias que ele escreveu sobre essas histórias. Onde essa pensão de Dona Berta? É aqui no Recife, na Gervásio Pires. Nós temos um prédio lá. Então é um livro chamado A Pensão de Dona Berta e Outras Histórias para Jovens. Obviamente que eu tenho a dimensão de quem o que Ariano representa para o mundo e para o Brasil, mas como ele, o meu interesse é o Brasil. Principalmente os brasileiros, os jovens brasileiros. A gente vive num país tão bombardeado de coisas externas, principalmente na área da cultura. E eu acho que a gente, esse legado de Ariano é muito importante para que desperte essa paixão pelo Brasil que nós temos e deve passar para todos. Ariano certa vez confessou gostar muito do escritor espanhol Miguel Unamuno. E Ariano parece que adotou uma frase de Miguel que ele gostava muito, porque o próprio Ariano, numa entrevista, disse isso, que o artista nasceu para produzir contradições. Você também é artista, você é artista plástico. Como você interpreta esse pensar do seu pai? O artista nasceu para produzir contradições. Eu acho que aí é a arte da contradição, né? Não, mas ele não era contraditório, ele era um artista que o pensamento dele veio desde jovem, né, de mostrar o Brasil aos brasileiros. Então, ele admirava muito o Unamuno, né, como admirava Cervantes também. E a obra dele era esse pensar do Brasil, pensar o Brasil como
fundamento da sua arte. Eu notei que você trouxe um objeto muito particular. Eu vou pedir o meu cinegrafista para se aproximar e pegar esse som, bem essa explicação aqui, que eu quero ver do que se trata ali. Não é para me ferrar não, né? Não. Esse ferro aqui pertencia a meu avô, João Suassuna. Ele... Posso segurar? Pode, que ele veio do meu trisavô, né? E essa marca veio do meu trisavô. E quando quem herda, diferentemente de uma herança, que seja, por exemplo, de rei, quem herda o ferro é o filho mais novo. E se ele herdar com o pai não mais vivo, ele usa de forma igual ao pai. Então veio de 4 gerações sem sofrer nenhuma modificação. Modificou em mim, e apesar de ser o filho mais novo, alcancei meu pai vivo. O meu ferro tem umas pequenas diferenças, eu não trouxe a imagem dele, mas ele tem umas diferenças, né? E o que era uma marca de marcar gado virou uma assinatura artística. Então a obra do meu pai é marcada com essa marca aqui. Que beleza, irmão, obrigado. Que prazer te encontrar, que prazer te conhecer. Prazer foi meu. Oh, e que lindo ver o teu orgulho do pai que teve, cara. Obrigado demais. Gente, eu tô aqui no Parque Ariano Suassuna, Parque Santana Ariano Suassuna. Mais uma das homenagens feitas ao nosso escritor tão querido. Em meu sentir, um dos melhores do Brasil e do mundo. Ariano Suassuna nasceu em junho, na Paraíba. Se encantou, passou para o universo, para o cosmos, em julho, aqui no Pernambuco. E hoje, nessa tarde, quase um fim de tarde, eu tenho o privilégio de estar sentado aqui no Parque Ariano Suassuna com o neto, João Suassuna, neto de Ariano Suassuna. João, que privilégio, obrigado por ter vindo. Obrigado também, obrigado pelo convite. Uma alegria saber que Ariano está espalhado em todos os lugares do Brasil, está representado aqui em você também. Obrigado, João. Meus avós, os meus, João, foram tão distantes de mim quanto o Ocidente está do Oriente. Qual é a sua percepção da figura de Ariano Vilar Suassuna como avô? É muito interessante. Eu costumo dizer o seguinte, Jodivan, que Ariano ele era uma pessoa tão singular, tão única realmente, que só no campo artístico ele já seria genial. Mas para ele ser genial na sua completude, ele tinha que ser genial como pessoa também. Ariano, Dantas conversou com você, meu tio, né, agora há pouco. Eu escutava aqui do lado da conversa e Dantas disse uma coisa interessante. O Ariano que você via na aula de espetáculo, na entrevista para algum jornalista de caráter nacional, o Ariano professor era o Ariano dentro de casa. Um contador de histórias, um brincalhão, uma pessoa que gostava de ter a família por perto. Não à toa, ele, logo quando conheceu e depois casou com minha avó, ele veio morar aqui próximo, onde a gente está aqui, no Parque Santana, né? Aqui próximo, no bairro de Casa Forte, no que era antigamente o quintal da casa dele, passou a ser a construção das casas dos filhos. Então virou meio que um condomínio pela questão do laço afetivo. Ele queria todo mundo próximo dele e foi assim durante todo o tempo dele aqui no plano terrestre, e ainda é assim entre todos nós, e junto com Dona Zélia, minha avó, inclusive faz aniversário agora, vai fazer 90 anos, segunda-feira. Parabéns, Dona Zélia. Tenho certeza absoluta que sem a senhora as coisas que são não teriam sido como são. Parabéns, Dona Zélia. Mas Ariano, ele diz inclusive que Dona Zélia tem uma influência preponderante na vida dele como escritor, na vida dele como artista. Porque depois que ele conheceu Dona Zélia, ele começou a enxergar a vida sob outro prisma, de uma ótica diferente. Ele até brincava que antes ele escrevia, a literatura dele era mais trágica. Ele dizia que quando eu não sabia o que fazer com o personagem, eu matava. Dava logo um fim na história do personagem. Com Dona Zélia, a gente começou a conhecer aquele Ariano como se popularizou em todo o Brasil. Um cara leve, cômico,
mesmo com toda a firmeza de pensamento, de defesa, mas um cara que essa defesa vinha junto com um brincalhão, um palhaço, como ele gostava até de se dizer, né? Um palhaço, um brincalhão, a comicidade de forma muito forte também na vida dele. Seu avô escreveu mais de 15 peças teatrais, vários romances e muitos poemas. Houve um momento em que ele se sentava com filhos ou netos, num café, almoço, lanche ou jantar filosófico ou satírico que fazia vocês sorrirem. Como ele fazia o público sorrir, João? É mais ou menos por aí como a gente estava conversando, né? Era natural esse encontro, até por questão territorial de moradia, mas também tinha um hábito quase que assim, já prefixado, mas não imposto, que era um grande almoço família todos os domingos. E é engraçado porque o almoço não se limitava ao tempo da refeição em si. Todo mundo continuava na mesa, que virava quase um se digladiando com o outro, no sentido bom do termo, para ver quem contava mais história. Então era Ariano contando de um lado, eu contando outra história do outro lado, Dantas contando de outro, todo mundo rindo, se divertindo familiarmente. Dizem que em casa de ferreira espeta de pau. É assim com você ou fez questão de contrariar o ditado lendo algumas das obras do seu avô, Ariano? E existe uma que você goste mais, sim, que você possa destacar? Eu tenho paixão por essa? Eu acho engraçado, Gilvan, porque meu avô uma vez brincando comigo, eu sempre fui muito curioso, né? E sempre, desde muito novo, tive contato com a obra dele. Seja de forma escrita, seja nas adaptações televisivas, ou para o cinema, né? Para a sétima arte. E ele disse, olha meu filho, é tão bom ver que você gosta tal, mas meu avô ele não tinha um perfil assim inquisitivo, ele nunca ia pedir. Eu dizia que ele era um pouco socrático, ele deixava com que a gente buscasse e encontrasse aquela resposta. Mas ele dizia, eu nunca vou fazer um que um amigo meu, escritor, daqui fazia. Ele obrigava todo o lançamento de um livro novo que um familiar seu lesse aquela obra e ainda tem que fazer uma resenha, uma crítica e enviar para um jornal. E isso ele nunca fez com meu filho nem com meu neto. Mas até por essa admiração que todos nós tínhamos e temos por ele, todo mundo, de uma forma ou outra, seja mais ligado ao campo artístico cultural ou não, todo mundo tem alguma similaridade, alguma coincidência, alguma coisa que puxou o Ariano, então tem contato com essa obra, né, dele. Você me perguntou também se eu tinha alguma preferência de obra. Se você tem alguma preferência por algum dos livros, dos romances ou de peça teatral. Eu vou colocar 3 aqui em grau de igualdade, Jodivan. 3? Eu vou citar por ordem cronológica, né, de escrita e de publicação. Mas eu vou tentar fazer você entender, todo mundo aqui que acompanha essa película, esse documentário, que possa entender o porquê de eu citar. A primeira delas seria o Alta Compadecida. O Alta Compadecida ele escreveu quando tinha 28 anos de idade. Então veja, uma peça universal e atemporal, não é? Mas escrita naquele tempo, mas que ela não envelheceu. Ele com 28 anos escreveu na década de 50, em 1955. Então por que eu cito ela? É engraçado, nem era a peça favorita dele. A peça favorita dele eu até trouxe para mostrar para você e para o pessoal, era a Face da Boa Preguiça. Ela é toda escrita em versos, é uma peça mais complexa, até mais volumosa. Mas o Alta Compadecida foi a peça que popularizou o Ariano e tornou o Ariano conhecido em todo o país, inclusive fora do país, né? O Alta Compadecida foi traduzida como peça para inúmeras línguas, foi traduzida para o inglês, para o espanhol, para o francês, até para o polonês, por exemplo. Então, eu não poderia deixar de citar o Alta Compadecida, né? Uma peça, talvez a peça mais adaptada da história da dramaturgia aqui do Brasil. Vocês vejam que, para o cinema, ela teve uma adaptação na década de 60, chamada Compadecida. Por exemplo, Antônio Fagundes tinha 17 anos, ele fez Chicó, na década de 60. Na década de 80, teve uma segunda adaptação para o cinema, Os Trapalhões na Alta Compadecida. João Grilo, interpretado por Didi, Dedé faz Chicó, Mussum faz o Sacristão e também Jesus Cristo no terceiro ato, e Zacarias faz o Padeiro, e Cláudia Gimenez faz a Mulher do Padeiro. E é engraçado que eu estou dizendo assim, o padeiro e a mulher do padeiro, porque na peça eles não têm nome, é o padeiro e a mulher do padeiro, de forma proposital, para até não colocar diretamente no nome e reduzir o que a Ariano queria colocar, que era essa questão do patrão, da opressão do patrão não tratar tão bem os seus funcionários. Você lembra que tem uma parte específica lá que
o cachorro é melhor tratado, inclusive, do que os próprios funcionários da padaria, que são João Grilo e Chicó. E como tá atual essa temática, né? Porque hoje, se você for pensar bem, hoje tem cachorro andando em carrinho de bebê pelo shopping center e os bebês deitados na rua passando fome. Então, o Ariano foi um visionário nesse aspecto. Essa questão como eu digo, uma peça cômica, mas com um profundo olhar social, né? Porque essa é a temática da sátira, né, João? Ela ser leve, fazer sorrir, mas obrigar a pensar. Fazer pensar. Um Jesus Cristo negro, colocado na década de 50, o olhar de um Jesus Cristo negro, a compadecida, a importância do olhar da mulher, mesmo numa sociedade patriarcal e machista, mas a compadecida, a mãe de todos nós, aquela que se compadece e faz com que tenha o perdão. Até um tribunal de júri, você que tem a formação jurídica como eu, aquela concepção de Ariano como jurista também, como advogada, ela é formada em direito, em filosofia, você vê aquela questão mesmo, tribunal de júri, terceiro ato da compadecida, né? O diabo, que seria o acusador, o promotor, né? A compadecida fazendo a defesa, não é? Se compadecendo a defesa, a advogada de defesa, e Jesus Cristo o julgador. Então, não poderia deixar de citar, começar por ela, pelo Alto da Compadecida. Seguindo a ordem cronológica, a segunda obra que eu poderia destacar é o romance A Pedra do Reino. Foi o primeiro romance publicado por Ariano. Ele já tinha uma obra extremamente conhecida e conceituada pela crítica e pelo público na parte de peças, né, na dramaturgia, mas o romance A Pedra do Reino tem um fator importante, além desse ter sido o primeiro romance publicado, mas é um romance que no campo da literatura inaugura o movimento armorial. Não é? Você sabe que Ariano foi idealizador do movimento armorial. O movimento armorial costuma dizer que não é só ariano, mas é fundamentalmente também ariano, como idealizador. Apesar de todos os campos artísticos, Dantas, que participou aqui do documentário, é integrante do movimento armorial no campo das artes plásticas. A gente pode falar de Antônio Carlos Nóbrega na parte da música, a gente pode falar do balé grial na dança, a gente pode falar de Brenan, Francisco Brenan, também nas artes plásticas, Samico, J. Borges, estilogravurista no campo também das artes plásticas, enfim, pode pegar tudo, tapeçaria, escultura, tudo que vocês quiserem, também no movimento armorial. Então não poderia deixar de citar como obra fundamental o romance A Pedra do Reino. Você teve em São José do Mamoto, você veja que a cidade e a região vivem, na melhor acepção do termo, fruto de um romance como esse, que resgata essa questão do movimento sebastianista, e a partir disso vem a cavalgada da Pedra do Reino, vem a cavalhada da Pedra do Reino, entra no calendário de eventos do Estado, e a sociedade e a cidade são todas ressignificadas em virtude disso. Então vira uma questão artística, cultural, mas também geradora de emprego e renda. Na verdade, você viu lá o castelo armorial, você viu a Lumiar, a Pedra do Reino, que fica lá na zona rural, né, na parte mais do distrito, onde houve o movimento sebastianista no século XIX. E também uma obra, como eu disse, do Compadecida, universal e atemporal. Você veja, as pessoas geralmente me perguntam, mas se fosse para explicar o movimento sebastianista, eu sou formado em História também, aí eu podia dar uma explicação mais aprofundada, mas bem rapidamente, Judivan, para quem nos assiste, até como fonte de consulta, de pesquisa, tem muita gente fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, dentro e fora do Brasil, que eu recebo. As pessoas me descobrem pelo Instagram, olha, eu fiz isso aqui sobre Ariano. É muito interessante a gente vendo essa pesquisa dentro da vida da obra de Ariano. A gente sabe que teve uma batalha da Caça Quibi, no norte da África, e o rei português Dom Sebastião ele foi assassinado, o corpo nunca foi encontrado, então começou a crença na África, em Portugal, e veio para o Brasil, que Dom Sebastião na verdade estava vivo e ia voltar e instituir um reino de paz, de justiça, de felicidade, de liberdade. Então veja, esses são conceitos atemporais, universais, permanentemente vivos. Qual de nós vai discordar que a gente quer para todos nós e para nosso semelhante uma sociedade com paz, com justiça, com felicidade, com liberdade? Então o romance A Pedra do Reino. E o terceiro, seguindo a linha cronológica, é um romance que mexe muito com a gente como familiar, é o romance Dom Pantero. Esse romance Dom Pantero, o Ariano começou a escrever em 1981. Eu costumava brincar com o vô, dizia, rapaz, o neto mais velho não sou eu, o neto mais velho é o livro. E eu tinha um relativo ciúme do livro, porque o livro começou a ser concebido em 1981, e eu só vinha nascer em 1985. E quis o destino que Ariano terminasse o livro 2 semanas antes de se tratar, em julho de 2014, e nós, familiares, sentamos, fomos atrás dos escritos que Ariano escrevia à mão, fizemos um trabalho bonito junto com a editora Nova Fronteira. Ariano tinha um sonho em vida que ele não conseguiu,
que era que acontecia. Vocês viram que algumas obras aqui que eu mostrei estão em editoras distintas. Ariano tinha várias obras e à medida que ele escrevia, lançava, ela adquiria um período de vigência e ficava com tempos de vigências distintos, então por editoras distintas. A gente esperou todos os contratos findarem, recebemos propostas das mais variadas editoras, as mais consolidadas do Brasil, e a gente conseguiu fechar com a Nova Fronteira na proposta que a gente queria, não a proposta comercial, mas principalmente, sobretudo, essencialmente, a proposta artística, que era o quê? Era dar um corpo único, tornar a própria Ilumiara, que a Ariano pensou em vida, não só para espaços físicos de manifestação da cultura, mas a própria obra dele ser compreendida como Ilumiara. É comum que as pessoas aprendam a ler e escrever, e estas duas ações inicialmente representam uma revolução em suas vidas, mas logo essas mesmas pessoas passam a detestar ler e escrever. Em 2018 eu criei um ciclo de palestras voluntárias nas escolas públicas do Distrito Federal e já falei para mais de 17 mil alunos, tirando do meu bolso, indo para a periferia, porque eu sou um aluno de escola pública e eu queria devolver um pouco do que eu consegui, conquistei na vida, para alunos que eram como eu, que não tinham nem livro, que tinha uma mãe lavadeira e passadeira, que tinha que lavar e passar para fora para comprar 1 ou 2 livros por ano. Além dessas palestras aí para alunos, mais de 17 mil alunos hoje, você encontra isso registrado por aí, pais, alunos, orientadores educacionais, professores. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é: você é neto de um dos maiores escritores do Brasil e do mundo. Que mensagem você envia a todos que assistem e seguirão assistindo? Nós vamos passar, eu, você, o Tantas, o meu cinegrafista, mas a obra fica. Que mensagem você tem para enviar para todas as pessoas que estão assistindo hoje e que seguirão assistindo esse documentário sobre a importância de aprender a ler, escrever e interpretar? Meu avô se dizia um realista esperançoso, não é? Ele dizia que não era nem otimista nem pessimista, ele era um realista esperançoso, um homem da esperança. Ele dizia assim: sonhe com o dia que o sol de Deus vai espalhar a justiça social pelo mundo todo. E eu acho que esse sol de Deus, essa justiça social está nas mãos de cada um de nós. E isso vem a partir da educação, da cultura, do acesso ao conhecimento. Ele dizia que enquanto nosso país tivesse dividido em 2 Brasis, o Brasil oficial e o Brasil real, muita coisa errada ele teria. A gente teria que fazer a fusão desse Brasil oficial com o Brasil real, tornando o Brasil um país só. Um Brasil de respeito, de igualdade, de diminuição dessa lacerante desigualdade social, ainda é permanente. Ariano, ele nasceu no Brasil oficial, era filho de na época se chamava presidente da Paraíba. Eu tenho orgulho de meu nome ter homenagear essa figura importante, João Urbano Suassuna, presidente da Paraíba no cargo que hoje corresponde a governador. Então ele nasceu no Brasil oficial, mas ele perdeu o pai muito novo, com 3 anos de idade. E ele sai da capital da Paraíba e vai para o sertão, vai estar em colégio público. Ele se depara fortemente com o Brasil real. Fruto do estudo, da dedicação dele, como você relatou na sua biografia, a sua, Jodivan, Ariano consegue estudar, consegue passar no vestibular de Direito da Universidade Federal, se torna professor, escritor, mas nunca deixou de estar com o Brasil real presente. O movimento armorial que eu já falei, aqui é muito disso também. Essa sensibilidade social, esse olhar, esse trazer, porque quando Ariano começa esse trabalho já lá na Universidade Federal, no curso de Direito, o pessoal chegava e dizia: não, só presta por ser erudito, não presta por ser popular. Então ele traz apresentações, por exemplo, no teatro clássico, talvez o mais antigo do Brasil, o Teatro Santa Isabel, cantadores, cordelistas, declamadores, para um teatro erudito, clássico, trazer o popular. Ele dizia: a cultura, quando é boa, ela não envelhece, não é? E trazendo essas nossas raízes populares, porque até para passar a ser erudito, uma cultura, uma arte, ela passa pelo povo, ela emerge do popular. Então eu acho que era esse recado que eu queria dizer para as pessoas. A gente é um país de dimensão continental, não é? Mas a gente tem um primeiro bem cultural que aproxima nós todos, que é a língua portuguesa. Você está se comunicando comigo aqui da mesma forma como você se comunicou com todas as pessoas
que estão participando desse documentário. O primeiro bem cultural nosso é a língua portuguesa. E é através disso, da cultura, que a gente vai continuar transformando o Brasil. Eu ganhei o Davi Teixeira, que passou o teu contato. Eu gostei tanto do Davi, quando ele escreveu sobre Ariano Suassuna, um bonequinho do Ariano. Carrego ele comigo. Na verdade, é totalmente simbólico, porque eu carrego o Ariano no meu coração, um dos melhores do Brasil e do mundo. Eu já dei uma viajada boa pelo mundo. Você ficou de trazer um objeto muito particular. E eu acho que foram esses livros, né? Na verdade, para ilustrar nosso papo, foi bom que ele ajudou até para responder as perguntas antecedentes. Eu trouxe 3 livros e mais uma foto. E vou dizer, e agora eu vou abrir os livros e virar a foto para vocês poderem entender o porquê. Em termos de questões particulares, também como você disse, isso aqui não tem valor financeiro nenhum, mas tem uma coisa muito mais importante, que é o valor afetivo. Meu avô costumava deixar o carinho dele, inclusive você perguntou isso anteriormente, não foi nem para essa pergunta em si, como era o Ariano avô, como era o Ariano dentro de casa. O afeto, a cordialidade que ele demonstrava, ele costumava deixar explícito também. Por isso que ele presenteava, mas não se contentava só em presentear. Ele gostava de dedicar. Por exemplo, esse aqui é de 2005, para o meu querido neto João Urbano Bezerra Suassuna, com carinho e amor de Ariano, 15/7/2005. Aqui a gente vê a foto, ele me deu a foto de um aula espetáculo dele. Aqui já foi bem próximo do encantamento dele, né? Foi no mês 9 de 2013, ele se encantou em 2014. Ele diz: meu querido João, ser seu avô é mais do que um privilégio, é uma glória. Receba então este retrato com as bênçãos do seu pai 2 vezes, porque o avô é um pai 2 vezes. E as outras da mesma forma, Santa Porca, para meu querido neto primogênito João Urbano Suassuna, que tem o mesmo nome de meu pai, com todo o amor de seu amigo e avô Ariano. Ele sempre gostava de fazer referência a essa questão. Aqui ele diz também, ó, para o meu querido neto João Urbano, aqui foi no meu aniversário, nem lembrava, em seu aniversário, 2/9, lembrando sempre de que seu nome é o mesmo daquela figura do cavaleiro sem medo e sem mancha, que foi meu pai, com carinho de seu avô Ariano. Ele costumava chamar vovô João o cavaleiro sem medo e sem mancha. Veja que coisa bonita e poética. Ele perdeu o pai com 3 anos, mas ele dizia que a literatura era uma forma de resgatar a memória do pai. E eu costumo dizer até mais, Jodivan, complementando Ariano. Ariano descobriu a literatura pela biblioteca do pai. E eu costumo complementar ele dizendo, ele não só descobriu a literatura pela biblioteca do pai, ele se descobriu, ele descobriu o pai, e descobrindo o pai ele se descobriu, porque lendo o que o pai lia, ele conheceu o pai e se conheceu. Esse é Ariano Suassuna, e é isso que a gente está seguindo em frente. Não é difícil as pessoas compreenderem que no processo, na trajetória da história do homem e dos mundos, pela teoria evolucionista, o momento em que o ser humano, o Homo sapiens, começa a emitir os primeiros grunhidos, vai representar um salto gigantesco na evolução. Até nós chegarmos aos dias de hoje. E a gente sabe que há uma linguagem e uma comunicação que permeia a nossa existência como mensagem. Pelo que o João acabou de dizer, pelo que o Dantas expressou, uma pessoa pode ter linguagem. Você pode olhar para uma placa em árabe, por exemplo. Se você não sabe ler árabe, tem linguagem. Mas a questão é, tem comunicação? Não. Dá para perceber que havia linguagem e comunicação entre Ariano, o avô Rai, o avô e pai, entre Ariano e o neto. Vocês viram a declaração linda, a dedicação? Filma ali o Dantas. Havia comunicação entre Ariano e o filho dele. Linguagem e comunicação. Vamos ficar juntos? Vamos terminar junto aqui?
A gente vai terminar juntos. 14/8. 2/9 que foi meu aniversário. 15/7. É hoje? É hoje. O quê? Hoje é 15. Essa dedicatória foi... Hoje é 14. Amanhã. Amanhã? Caramba, coincidência Que danada. coincidência. Cara, Judivan, Meu amigo, Conchego, tamo junto. meu amigo cinegrafista Moisés. Encerrei as filmagens do documentário O Caminho de Ariano Suassuna, sob o olhar do escritor Judivan Vieira. Decolando do Pernambuco, de volta para Brasília, depois de 23 dias e 9 cidades percorridas no estado da Paraíba e do Pernambuco. As primeiras luzes da manhã de uma madrugada em que me levantei às 3 horas para pegar o voo de volta para Brasília. Cheguei em Brasília, a capital das capitais. Foram 23 dias de viagens, passando por 6 cidades da Paraíba. O Sertão, a Serra da Borborema, em Campina Grande, desembarcando na capital e fazendo gravações no Palácio da Redenção, onde Ariano Suassuna nasceu. E depois, seguindo para o estado do Pernambuco, descendo para São José do Belmonte, 473 quilômetros depois de Recife, voltando por Serra Talhada e desembarcando de novo na capital para a gravação do documentário O Caminho de Ariano Suassuna, sob o olhar do escritor Judivan Vieira. Foi uma jornada incrível. Bom dia, Judivan. Eu estou aqui hoje para lhe agradecer pelo documentário que você acabou, e eu quero dizer que eu estou muito feliz de saber que você valoriza tanto a nossa cultura, apesar de você morar em Brasília, mas você esteve na Paraíba e seguiu toda a minha história e procurou pessoas para falar sobre minha pessoa. Eu espero que seja um sucesso esse documentário. Eu estou muito feliz e estou aguardando. Eu quero ver realmente como é que ficou. Eu estou muito curioso. Muito obrigado.